Uma série, mais um programa, um vídeo da série Depoimentos, Capá, com a Evani Cooperman, Franco, né? Estou muito contente de você estar aqui. Obrigada. E vamos começar o nosso trabalho. Evani, como é que foi a sua formação? Então, eu me formei no Mackenzie, né, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Mackenzie, e depois eu resolvi fazer o curso de mestrado nos Estados Unidos, e eu obtive o título na Cornell School of Landscape Design, e também tive alguns cursos creditados no Radcliffe Seminars e no GSD, que é Graduate School of Design de Harvard, né? Então, essa foi minha formação básica, assim, em arquitetura e arquitetura paisagística. Em que ano você formou no Mackenzie? Em 77. E você foi imediatamente fazer os cursos? Não. Não. Então, aí, não sei se tem uma pergunta dessas ou não, mas, enfim, por quê, né? Quer dizer, Sim. por que eu me interessei, entende, por essa área? Quer dizer, como é que veio tudo isso, né? Isso foi, assim, um processo, na verdade, porque... acontece que o Mackenzie, ele sempre teve com muito enfoque acadêmico, tá certo? Muito um enfoque mais a nível de projetos de edificação, né? Então, a área de paisagismo, pelo menos na minha época, entende, era somente um ano que nós tínhamos, e por muitos anos eu sei depois, entende, que isso aconteceu, não sei como é que hoje em dia está sendo dada essa matéria. Mas era interessante que quando eu desenvolvia o projeto, qualquer que fosse ele, tá certo, de micro escala, intermediária, macro escala, eu sentia que era como se eu estivesse dentro olhando para um vazio, né? Então, aquilo foi me incomodando, assim, de uma forma enorme, assim. Eu fiquei realmente, assim, num processo muito frustrante de que aquilo que eu estava desenvolvendo não estava completo. Então, realmente, eu me sentia handicap, né? Quer dizer, eu me sentia, assim, que realmente o que eu estava produzindo não estava ao meu contento. Então, foi um processo de entendimento, primeiro, tá certo? Que, antes de mais nada, isso era assim, uma falha, digamos assim, do programa acadêmico, entendido do Mackenzie na minha época. Isso é uma coisa que depois a gente pode até se estender um pouquinho. E também a nível de design mesmo, de projeto, processo de projeto, né? Então, aquilo foi, entende, realmente me incomodando. Eu falei assim, não, mas não é possível, quando a gente pega um terreno, e o lado de fora, eu me perguntava, né? Porque realmente era engraçado, porque assim, a nível de edificação e a parte interna era muito bem desenvolvida, bem dada, etc. Mas a parte de fora era sempre capenga. Eu falei assim, bom, então a pessoa vai e volta de que lugar, entende? Quer dizer, eu faço uma abertura, entende, aqui, né, de uma janela, ou de algumas janelas, etc. Mas ela vai estar olhando pro quê, né? Quer dizer, qual é a paisagem que essa pessoa vai estar contemplando? E o que você aprendeu de paisagem? Qual foi a informação de paisagismo no Mackenzie que você teve? Olha, foi muito superficial. E assim, quer dizer, uma tentativa de desenvolvimento de alguns projetos, mas nada que, principalmente, entende, nada que fechasse um processo. E era um processo totalmente à parte, independente, tá certo? Então nós tínhamos projeto, edificação, planejamento, paisagismo, quer dizer, não havia uma unificação, entende, a nível de desenvolvimento de projeto. Tá? Então, isso começou a me incomodar. Eu tentei até, quer dizer, houve uma tentativa da minha parte, durante a minha vida acadêmica no Mackenzie, de tentar estagiar em escritórios de paisagismo. Mas naquela época, estamos falando de 77, tá certo? Tinham pouquíssimos escritórios, né? Até fiz uma tentativa com a Rosa, mas ela estava full, quer dizer, ela estava cheia e realmente não consegui trabalhar com ela. Então eu realmente fui fazendo estágio só em escritórios de arquitetura, mas aquele sentimento sempre permanecia, né? Então, quando eu me formei, não sei se foi na época, ou quase no último ano, penúltimo ano, não me lembro bem qual foi a data, eu encontrei o Raul, né? E o Raul Pereira, onde que ele tinha a Toca das Flores, né? E
a gente conversando aqui, acolá, etc e tal, ele falou assim, vem aqui, conheça a gente, etc, né, que era a época do Davi, esqueci o nome da ex-esposa do Davi, enfim, era o Gibão, enfim, o pessoal assim, Davi? né, Davi, esqueci o nome dele, era o marido da... eu também não vou lembrar, Era eu uma sei madrinha, já falei com ela, enfim. Que tem até um trabalho muito, muito bacana, social, assim, muito, muito bacana. Enfim, e veio aqui, conhece a gente, conhece a Toca das Flores, etc. E nessa época, justamente, eles estavam fazendo um cadastramento do viveiro. Aí eu falei, deixa que eu faço para vocês. Então aí, quer dizer, foi um primeiro contato, digamos assim, com um repertório, tá certo? Que era um material vegetal, que eu falava com a peãozada, entendeu? Eu falava mesmo com os jardineiros, entende? Então eu aprendi um bocado com essa gente, para falar a verdade. Foi espetacular, entende? A gente fez esse cadastro, fez essa quantificação, enfim, e aí realmente aprendi uma série de coisas. E eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, de paisagismo com o Raul. Foi com o Raulzinho. E foi uma época maravilhosa, muito bacana. Eu me lembro que nessa época ele fazia assim, muitos projetos de banco, né, pro Itaú, não sei o que e tal. Então foi uma diversão muito, muito grande. E ele fazia execução também, né? Ele fazia execução pela Toca das Flores e fazia os projetos. Ele era o trabalhava arquiteto nas da duas turma. coisas? Eu fazia mais, quer dizer, eu fazia mais o projeto, mas também acompanhava, quer dizer, né, enfim, eu estava iniciando aí o processo, né. Aí, quando eu me formei, eu fiquei ainda uns 2 anos e meio trabalhando em arquitetura mesmo, em escritórios, etc. Até depois eu fiquei sócia até não me lembro se foi de um engenheiro, etc., num escritório. E nesse período, realmente meu marido e eu, a gente resolveu que a gente queria, né, quer dizer, dar um impulso nesses nossos desejos, ele na matéria dele e eu na minha. Então é aí que nós resolvemos ir para os Estados Unidos, entende, fazer o mestrado, tá? E como foi o mestrado lá? Fala o que você aprendeu lá. Como foi? Conta pra você essa experiência e o que te atendendo que você estava esperando. Tá, então assim, eu não quis fazer o application, tá certo? Fazer, digamos assim, logo de saída daqui. Eu queria primeiro conhecer o terreno onde eu estava pisando. Então, eu peguei algumas matérias com crédito, que foi justamente no Radcliffe e no GSD, que eu queria estar conhecendo, porque eu tinha muito claro, entende, aquilo que eu queria. Só que eu queria conhecer, entende, o que estariam me dando primeiro, né? Foi um período muito interessante, etc., mas, quer dizer, embora, né, quer dizer, Harvard tenha todo esse nome, etc. e tal, não me satisfez como programa acadêmico. Inclusive no Radcliffe, inclusive teve um professor que gostou muito do meu trabalho e queria que eu trabalhasse com ele no Sazak Association, que é uma firma muito grande que tem lá em Boston, só que não me aceitaram porque eu era estrangeira, né? Então foi assim um período de transição, assim, onde eu estava tateando, etc., quando uma roommate, quer dizer, uma colega, entende, do Radcliffe, falou sobre a Connie. Eu não conhecia a Connie daqui, tá? Então, assim, quer dizer, eu estava pronta para estar aplicando, fazendo application, entende, por exemplo, para Harvard, tá certo? Mas ela me falou de Conway, que ela ia estar entrando em Conway, e falou assim, olha, Fanny, pelo que você está me falando, etc., que você quer uma coisa mais profissional, eu acho que seria interessante você conversar com esse pessoal. Então, assim, no Radcliffe eu tive, por exemplo, Site Engineering, né, quer dizer, que é uma matéria extremamente técnica, onde você faz o design, tá certo? O projeto de rodovias, de vias com toda a paisagem. Então, tem, assim, realmente, assim, muitas fórmulas matemáticas, você tem que entrar numa parte técnica bastante profunda, Advanced, como é que chama, Graphic and Drafting, enfim, tinha assim umas matérias específicas, entende, que eu me dando repertório para me estar formando alguma coisa. Quando eu conheci Conway, foi assim, até muito interessante, uma história muito interessante, porque quando eu fui visitar a escola, eu me lembro até hoje que era na Delaberry Avenue, né, que chamava tal da avenida, etc e tal. Eu andava para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Eu falei assim, mas onde que é o raio dessa escola, né? Até que eu perguntei para uma pessoa, a pessoa falou assim, você acabou de passar, era um celeiro, né, assim, né? Eu fiquei assim, né, eu falei assim, uau, né, que legal, né, que inclusive fica em Conway, quer dizer, uma região extremamente florestada, quer dizer, tinha uma mata muito interessante, muito bonito lá, fantástico, e aí eu conheci o diretor, que foi o Walt.
Em primeiro lugar, assim, o application já era diferenciado de Harvard, né? Que você não simplesmente entregava ou mandava para eles, entende, um papel impessoal. Você tinha que ficar um dia inteiro, 24 horas, conversando com esse homem. Ele te perguntava assim, o que você gosta de música, como é que é a tua família, não sei o quê, quer dizer, realmente assim, ele formava, tá certo, ele tinha realmente uma impressão individual nesse primeiro contato, tá certo, era realmente uma entrevista de 24 horas, que a gente ficou um tempão, entende, falando, e que para ele esse era o momento de saber se eu seria capaz de literalmente aguentar o tranco, entendeu, em Conway, tá? Só tem 18 vagas em Conway, na época que eu fiz, e quando foi minha surpresa que ele mandou depois para aí sim, entende, para você fazer, entende, um relato escrito, com outras perguntas, etc e tal. Eu fui aceita, pelo menos na primeira fase, e fui aceita na segunda. Então, assim, quer dizer, a começar, assim, que o método, entendeu, de Harvard vis-à-vis o de Conway é absolutamente... são antagônicos. O diretor, o Walt, ele fez Harvard. E, digamos, ele sempre fala que ele instituiu uma anti-Harvard, tá certo? Não tem notas. Nós fazíamos projetos profissionais, quer dizer, com clientes mesmo, tá certo? São clientes de fato. Nós escolhíamos a escala. Para você fazer o mestrado, você tinha que estabelecer, entende? Claro que dentro de parâmetros, né, previamente estabelecidos, os teus goals, quer dizer, as tuas metas e como é que você atingi-los. Aí você entrava numa junta para saber se aquilo que você tinha descrito, tá certo? Como o teu programa acadêmico era satisfatório ou não. Enfim, quer dizer, realmente era tudo aquilo que eu sonhava como sendo uma escola ideal, né? Então, eu me surpreendi, assim, desde o início com o Conway e me entreguei de corpo e alma para essa escola. Quanto tempo lá? Quer dizer, nos Estados Unidos fiquei 2 anos e meio, fiquei 1 ano em Conway, porque as matérias que eu tinha sido creditadas contaram também para o mestrado, tá certo? Então, eu acabei ficando... E o trabalho do mestrado era um trabalho de caráter prático? Não era tão teórico? Não tinha, por exemplo, se você perguntar qual que é o tema do meu mestrado, isso não existe lá. Na verdade é o seguinte, atingiu você ou não todas as metas e objetivos previamente estabelecidos e aprovados pela junta. Que matérias você fez lá? Você lembra mais ou menos do teu? Olha, eu costumo dizer, primeira coisa é o seguinte, eu acho que uma característica absolutamente forte de Conway é que ela é uma Conceptual Thinking Design School. Ela é uma escola que te ensina uma metodologia de pensamento, eu diria, tá? Que você pode aplicar no que você quiser, literalmente. No que você escolher, entende, para a tua profissão, em adotando essa metodologia de projeto, de design, ou enfim, de pensamento até, tá? Que é assim, eles te ensinam como conceituar. Que é uma coisa, por exemplo, que eu acho que as escolas também de arquitetura, eu não estou falando só daqui, porque depois eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer outras escolas que eu fui convidada para dar alguns cursos lá nos Estados Unidos. Então, que faltam, quer dizer, que realmente assim, é muito difícil você encontrar, entendeu, alunos que saibam como iniciar, como processar e como terminar um projeto vinculado, entende, a um conceito. Pelo menos na minha época, entende, isso era uma coisa absolutamente sem nenhum significado dentro do programa acadêmico. Estou falando com relação ao Mackenzie, tá? Então, assim, como eu tinha já uma bagagem de arquiteto, que lá nos Estados Unidos é muito diferente, tá certo? Quer dizer, você não precisa ser arquiteto para fazer landscape arquiteto, como você não precisa ser um advogado para fazer, entendeu, não sei o quê, ou não precisa ser médico para, enfim. E eu era a única arquiteta do grupo, que era muito interessante. Bastante interessante isso. Então, primeira coisa que eu te digo, que eu aprendi com todas as letras, quer dizer, se bem que eu o fazia de forma inconsciente. Quando eu projetava, antes de ir para a Conway, entendeu, né? Eu conceituava, eu projetava, mas de uma forma absolutamente inconsciente, absolutamente arbitrária. Então, eles me ensinaram a eu me conhecer, literalmente, a eu poder traduzir, né, aquilo que eu poderia estar apresentando, entende, para um cliente. Né? Eles me esclareceram
mentalmente, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa muito importante, a imagem de Conway, entende, que fica, não só para mim, mas para todas as pessoas que a cursam, né? E aí nós tivemos, então outra característica diferente é que nós temos, por exemplo, eles te perguntam, por exemplo, Silvio, você gostaria de desenvolver o quê? Você gostaria de desenvolver projetos de microescala, intermediário, macroescala? Eu quis desenvolver os 3 projetos com clientes, tá certo? Porque, evidentemente, afora esses projetos, que são os projetos masters, digamos assim, os projetos, né, onde que tem todo um ritual, etc., para apresentação para os clientes, etc. e tal, você tem N outros exercícios e N outros projetos que você tem que desenvolver, tá? Então, eu acabei desenvolvendo para clientes uma residência, tem até uma residência de 200 anos, ela tinha sido construída há 200 anos, ela tinha problemas, assim, eles me deram realmente o projeto com mais abacaxis para resolver. Depois foi o Valley Advocate, era um jornal que eu tinha que fazer, realmente assim, um projeto um pouco de um edifício corporativo, né, o entorno deles, com uma série de coisas. E, por último, foi o Harvard Hill, era tipo uma Riverside, era exatamente, Waterfront, exatamente, que era numa cidade onde que aí entrou, entende, a parte de prefeitura, etc e tal. O primeiro foi feito individualmente, o segundo era feito em 2 ou 3 pessoas, e no último projeto você tinha uma equipe, tá? Outras matérias que a gente fez foi Landscape Construction, tá certo? Que era a parte de detalhamentos, tinha toda a parte de botânica, tinha a parte, por exemplo, de draftings, quer dizer, mas é uma coisa fantástica, a gente ia, assim, em milhares de lugares, entende? Com carvão, ou sei lá o que, realmente ficava desenhando. Tinha curso de como falar, nós tínhamos, inclusive... por exemplo, sessões de relaxamento com terapeutas, etc. Enfim, tinha a parte de botânica, entendeu, né? Mas é muito interessante isso, porque a parte de botânica não era a questão do nome em si, mas sempre vinculado a um conceito. Tanto assim que uma coisa interessante, eu fiquei tão impressionada com essa questão do conceito, que eu não digo que um dos meus objetivos que eu acabei depois incorporando dentro daqueles vários objetivos que eu tinha previamente estabelecido, foi que eu queria descobrir a fórmula do conceito. E foi uma coisa muito engraçada, porque no segundo projeto do jornal, eu me lembro que tinha um professor de ciências políticas, que foi, aliás, meu ídolo, assim, minha grande influência lá dentro, o Richard, entendeu? Que era um professor de ciências políticas, e que ele chegou e armou um círculo lá para me apresentar o projeto. Eu apresentar, não a pessoa que estava na minha equipe, entende? Que era um rapaz. Aí eu apresentei. Literalmente ninguém entendeu porcaria nenhuma do que eu falei. Literalmente. Aí ele chegou para mim e falou assim: você não vai falar sobre o projeto todo, eu vou marcar uma outra apresentação. Eu falei assim, eu não vou apresentar porcaria nenhuma, não vou ser uma palhaça de novo aqui na frente. Ele falou assim, não, você vai falar sobre esse deck que você desenhou aqui. Porque ele viu, aí eu já tinha conseguido a fórmula do conceito, eu expliquei para ele ficou tão entusiasmado, ele falou assim, E aí ele me ensinou a falar. Ele realmente me ensinou a falar, quer dizer, falou assim, quando você estiver lá na frente, fala para você mesma. Não fica preocupada no que as pessoas vão te ouvir. E eu realmente nem vi as pessoas na minha frente, explanei aquele deck conforme, entende, essa teoria que eu tinha desenvolvido. E foi assim, tipo, um sucesso total. Até me lembro que eu chorei de alegria, porque aí eu não parei de falar mais, porque até então eu não falava muito, eu falava só bobagem. Enfim, quer dizer, foi uma experiência, Silvio, riquíssima, entende? Eu acho que no meu conceito, a Conway para mim é a escola modelo, entendeu? Uma escola ideal, mas é extremamente uma construção das pessoas individualmente, né? E aí você voltou para cá? Eu voltei para cá. E o que aconteceu? Aí... Você voltou em que ano? Eu voltei em 81. Quer dizer, na verdade é o seguinte, depois, em Conway, eu fui convidada para trabalhar numa firma em Nova York, lá em Conway.
que chamava Project for Public Open Spaces, que é aliás, uma firma muito interessante, que ela já fazia projetos de planejamento, tá certo? Mais de macro escala, e que ela tinha um processo, na época, de filming. Ela apresentava e estudava uma série de fórmulas matemáticas, de vias, etc., através do processo de filmagem. E eu fui convidada para desenvolver um projeto específico que era para os entornos, etc., junto com o desenvolvimento de projetos de housing, como é que chama? De habitação para baixa renda. Foi muito interessante, foi bárbaro, realmente foi espetacular. Eu voltei para cá, tá? Então, só fazendo uma parte que eu também tive essa experienciazinha lá em Nova York, foi bastante interessante. Aí eu voltei para cá, e quando eu voltei para cá, eu me lembro assim que comecei a procurar, entendeu, pessoas, etc., entende, quer dizer, mostrar o meu trabalho, mostrar que eu vim, entende, com toda essa bagagem. E quase logo depois que eu cheguei, aí eu fui, aliás, eu atuei como arquiteta paisagista, que comecei a ter projetos, etc. e tal, por um tempinho, mas logo depois eu fui convidada para trabalhar dentro da diretoria de planejamento ambiental da CETESB. O que eu acabei aceitando, até por conta de estar conhecendo, entende, um pouco mais o lado institucional, que eu não tinha tido nenhuma experiência até então. Né? Consegui aguentar, acho que por menos de 2 anos. Aliás, todo mundo me chamou de heroína, né? Porque... O que você fazia lá? Eu desenvolvi projetos de APAs, de áreas de proteção de ambientais, muito bons, mas eu sentia que a gente deveria ter assim, uma postura muito mais política do que técnica. Isso me incomodava sobremaneira. E fora o que, eu já descobri que, assim, que eu necessito de projetar e ver o que eu projeto construído, né? Quer dizer, realmente assim, uma coisa que eu sentia que era um processo, tá certo, etc. A maioria deles se engavetava e eu não via o final da história. Então isso também me incomodava muito. E eu não estava me satisfazendo profissionalmente, né? Então eu pedi as contas, né? E aí eu fui trabalhar com um planejador urbano, né? E que ele fazia planejamento, etc e tal, eu tocava a parte nessa época eu tocava a parte de arquitetura e arquitetura paisagística. O que você foi trabalhar? Com o Renato Luiz Maués, que era professor professor do Mackenzie, né? E foi assim também uma experiência muito interessante, muito boa, porque a gente desenvolvia projetos praticamente integrais. Porém, foi uma coisa assim que eu comecei a observar, que o mercado não quer projetos integrais, se bem que essa sempre foi a minha busca, quer dizer, todo aquele sentimento que eu tinha, porque eu sempre, isso eu acredito piamente, que quando se projeta, quer dizer, o ideal é você projetar cada átomo do espaço, né? Eu acho que o espaço é um só, é único, é integral, sabe, integrado, né? Então foi uma experiência boa no sentido de que a gente teve a oportunidade de fazer isso, quer dizer, trabalhar com planos diretores, com planejamento ambiental, trabalhei com planejamento ambiental também, né, particularmente, e também fazia projetos de edifício, assim, milhares de projetos de edifícios, na parte de arquitetura paisagística, e a gente, algumas vezes, tendo essa possibilidade de, inclusive, fazer o projeto integral do edifício. Você voltou, você falou que você começou a fazer alguns projetos de paisagismo. Uhum. Qual foi o primeiro? Ai, não lembro, Silvio. Qual foi que te marcou nessa época? Você lembra qual que te marcou? Ou foi assim só? Foram residências? É que foi muito pouco, porque foi assim, quase, foi assim, até uma surpresa, que, sabe, tipo assim, quando você inicia que foram mais residências, etc. E logo depois, foi assim, algumas coisas na praia, mas assim, nada que eu me lembre ou que me marcasse nessa época. E logo depois, entende, me convidaram para trabalhar na CETESB, né? E nessa fase com arquiteto, com planejador, também você fez um pouco de paisagismo? Fiz bastante E qual te marcou algum deles? Executados? Muitos executados. Foi um projeto que eu achei belíssimo, foi assim, uma experiência muito interessante, foi a ampliação do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, onde que nós ficamos com toda essa parte de planejamento ambiental, né? E nós trabalhamos com quer dizer, na verdade, quem nos contratou foi a Hidroconsult, através da
em Engevix. Então, Engevix era então eu tinha que ir e voltar para o Rio de Janeiro, entende, praticamente todo dia da semana. Me lembro que foi assim, realmente assim, uma fase bastante trabalhosa. Mas o interessante foi que nós não tivemos um resultado com carta marcada desde o princípio. Então, foi um projeto que nós tivemos toda a liberdade de desenvolver para um resultado que foi muito interessante no seguinte sentido. Nós tínhamos basicamente duas partes, digamos assim, os elementos tangíveis e os elementos intangíveis. Nós estávamos nos elementos intangíveis, tá? Porque é todo esse aspecto das biotas, dos ecossistemas, do planejamento ambiental, de planejamento urbano, entende? A população, habitação, projeções, foram feitas, inclusive, projeções matemáticas, entende? Sobre uma série de coisas, inclusive biotas, ecossistemas, etc. E esse pessoal dos elementos tangíveis trabalhou separadamente da gente. Quando a gente cruzou os resultados, foi exatamente inversamente oposto. Quer dizer, é fantástico isso, assim, realmente foi assim uma coisa brilhante, assim, foi muito bonito isso. E assim, quer dizer, uma oportunidade de estar... Mas oposto como... Não, tô dizendo o seguinte, quer dizer que foi ideal, tá certo? Entendi, não. Foi ideal. Não foi chocante, não foi um choque. Não foi, eles se complementaram. Quer dizer, na verdade é o seguinte, a região, nós tínhamos que estudar várias regiões para saber para onde o polo petroquímico ia se ampliar, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, uma cidade lá, por exemplo, a região de Macaé, que ela apresentasse 100% de qualidades ambientais, quer dizer, ela continha tanto uma questão de ecossistemas ambientais, etc., nessa região, que seria impossível expandir para lá. Já na realização, entende, dos elementos tangíveis, lá seria o local mais barato. Uhum. Assim, só para dar um exemplo para vocês. Então, foi muito interessante, assim, foi realmente... E inversamente, que assim, não teve assim, por exemplo, não, esse aqui ficou... Não. Foi assim, absolutamente inversamente oposto, entende? Quer dizer... Qual foi... Onde vocês chegaram? Qual foi a síntese? Começa com isso, esqueci o local, esqueci o local. Não, mas o que importa é o seguinte, que durante o processo houve uma série de interesses políticos, né? Então, por exemplo, a Petrobras queria que fosse na Reduc, né? Quer dizer, enfim, lá do lado da refinaria, etc e tal. Mas, enfim, quer dizer, como é que a gente poderia eleger esse lugar se já lá, entende, já é um caos, né, ambientalmente falando. Então, nós tivemos, e foi um estudo tão bem feito que nós, entre aspas, calamos a boca do pessoal da Petrobras. Então, foi assim, um processo muito interessante, foi bacana, então me marcou bastante. Aí trabalhou com a equipe multidisciplinar. Totalmente multidisciplinar. Porque era impossível. Totalmente, geólogos, geógrafos, botânicos, biólogos. E depois? O que aconteceu? Aí, eu trabalhei... Bom, aí tiveram... Você ficou no Renato quanto tempo? Com o Renato foram uns 12 anos. Foi bastante tempo. E você falou que fizeram edifícios residenciais? Residenciais, mercado imobiliário, comerciais, né? Então, aí tinham casas. Aí tinham, por exemplo, loteamentos que a gente também desenvolvia, tá certo? E você sempre mais no paisagismo ou fazia tudo? Fazia tudo. Divertido. E aí você ficou 12 anos. Aí a gente se separou, né? Se separou por motivos, entende, até particulares, digamos, né? De tal. Ele foi convidado para lá para Santo André, etc e tal, e eu acabei aí tocando, entende, minha carreira solo e, enfim, continuando o processo, entende, de desenvolvimento. Que é o escritório que você tem até então, hoje. mas exatamente, mas o que é interessante é o seguinte, que nesse processo, nesse tempo, é que eu observei que, embora eu queria atingir tanto essa questão, entende, da integração, etc e tal, o mercado não pede isso. O mercado pede a especialização. Então, eu tive que fazer realmente a escolha, entende? Que, enfim, não, realmente quero trabalhar com o espaço de fora e aí que eu vou ficar, entendeu? E aí, como é que você adaptou a sua expectativa junto com o que você provavelmente conseguiu desenvolver lá nos Estados Unidos, que acho que atendia a sua expectativa, mas que não batia exatamente com o que você encontra aqui, né? Você acabou dando uma adaptada, criando um método para poder trabalhar aqui. Ou você acha que você consegue fazer...
quer dizer, aquela conceituação toda, eu acredito que é uma coisa que você faça no seu trabalho, mas que sofreu uma adaptação, né? Não. Não? Não. As condições que a gente encontra aqui de trabalho não precisou adaptar? Não, pelo contrário, entendeu? Tá. Pelo contrário. Eu acho assim que o método, entende, que eu aprendi, que eu... quer dizer, claro que com a prática, entende, ela vai se tornando cada vez mais subliminar, etc e tal. Mas a necessidade do estabelecimento de um conceito claro, tá certo, e objetivo, vingou, quer dizer, permaneceu. E isso eu vejo, entende, cada vez mais que esse entende, o produto de venda mais fantástico que nós teríamos em mãos, tá certo, para qualquer cliente, em qualquer situação. Em que ano você começou seu escritório mesmo? 96. 96? 96. Ah, não é tanto, faz pouco tempo. Não faz. Fazem 10 anos, né? Fazem 10 anos. E como é que começou? Literalmente... Com que tipo de mercado imobiliário? Clientes particulares? Como é que foi? Olha, na verdade, Silvio, é até interessante isso, porque até tem um arquiteto, entende, que ele fala bastante dessa questão, assim, da minha... Na verdade, mesmo dentro lá do escritório, entende, que eu tava junto com o Renato, a gente era procurado, quer dizer, na verdade era procurado fazer planejamento, entende, planejamento ambiental, e fazia loteamento, se fazia, enfim, eu nem me lembro, entende, mas trocentos projetos, entende, realmente assim, de tudo quanto era tipo. Isso calcou também a minha escolha, né, porque a partir daquele momento, inclusive, por exemplo, eu trabalhei muito com o mercado imobiliário naquela época. Aliás, o Benê e eu, entendeu, a gente estava bastante pari a pari naquele momento, naquela época, etc e tal. Só que, aliás, esse arquiteto fala, o Benê, ele bateu o pé nesse mercado e eu continuei divergindo, né. Eu acho assim que profissionalmente falando, para mim, pelo menos, entende, é mais satisfatório você divergir, você ter assim multiusos, tá certo? Multifunções, diversificações de usos, entende, de projetos e escalas, né? Então eu continuo sendo procurada nesse sentido, quer dizer, eu tenho projetos de todas as áreas, enfim. Mercado imobiliário também. Mercado imobiliário também. Mas mais difícil, entende? Porque realmente o mercado imobiliário acaba sempre ficando, entende, com um grupo mais... que se especializou, entende, mais no mercado imobiliário, como vocês sabem, o Benê, a Marta, né, o Santana, enfim, né, a Neuza agora, enfim. Então o pessoal acaba procurando mais, mas eu nunca deixei de fazer, entendeu, projetos... E você gosta de trabalhar? Ou você sente alguma limitação entre esses diferentes áreas, vamos chamar sub-áreas de possibilidades no paisagismo, no mercado imobiliário, edifícios, ou escolas, ou, enfim, hospital, né, que você tem... Os diferentes clientes te levam a você alterar eventualmente a sua postura? Eu falo isso porque a gente sabe que o mercado imobiliário tem, vamos dizer, segue algumas demandas rígidas do mercado, assim, com relação a linguagem, questões de estilos e não sei o que às vezes num projeto único de uma residência, de uma escola, você está trabalhando com uma arquitetura um pouco mais, menos vinculada ao modismo, sabe? Exato. Né? Como é que você vê isso? Como é que você posiciona o teu trabalho Eu acho que não. Eu acho que não. Eu encaro que não tem, assim, não tem, digamos, uma linha, ou então, digamos assim, como você está falando, assim, olha, modismo, etc. Para mim não tem isso. Para mim tem o seguinte, quer dizer, aquela coisa que eu queria conquistar, eu continuo fazendo, ou procurando fazer, desculpa, entende, todos os dias, enfim, na minha atuação profissional, que é a integração. Com a integração com a arquitetura, a integração com a paisagem, entendeu? Então, realmente, assim, não me interessa, não me importa, entende? Em outras palavras, entende? O que venha, o que seja aquilo. Claro que a gente tem gosto pessoal, uma coisa óbvia e evidente, tá? Olha, pra vocês imaginarem, olha como é uma coisa interessantíssima, mas até hoje eu nunca peguei um edifício neoclássico. Mas e se você pegasse? A pergunta é essa. Por isso que eu imagino que você queria estar chegando por aí. Se eu pegasse, tudo bem. Sei, você acha que dá para trabalhar isso sem você estar fazendo um paisagismo neoclássico, mas você conseguiria integrar?
Exatamente. Eu acho que a minha questão sempre não é entende o que se aparece, entendeu? Mas realmente assim, né, quer dizer, é o gap, é o núcleo, né? Quer dizer, realmente assim, como é que você vai integrar? Como é que você vai integrar isso aqui, entendeu? Com isso aqui, com isso aqui, com a pessoa principalmente que vai estar morando naquele. Então não me importa, na verdade, entendeu? Se é neoclássico, se é kit, se é contemporâneo, etc e tal. Claro, se vocês perguntaram o que eu prefiro contemporâneo. Eu tenho um gosto mais contemporâneo, tá certo? O projeto, entende, no projeto contemporâneo, você fala assim, não, realmente flui, entende mais, porque ela acaba batendo com o teu gosto pessoal. Mas a nível de meta profissional, eu acabo falando para vocês que realmente não me importa, entende? Eu acho que a gente tem que atender a demanda, quer dizer, nós não somos pintores, né? Quer dizer, nós não somos artistas, que você tenha total domínio daquilo que vai ser, entende, entre aspas, projetado, entende, que venha só de você, entende, do teu interior, da tua alma. Não, você tem regras, enfim, você tem uma série de agentes externos que te dominam, quer dizer, te dominam no seguinte, são elementos, entende, que são previamente fixos, num certo sentido, né? Mas essa é a profissão, né? E quem você considera que foram influências para você? O que são hoje? Ou que foram no início, olha, que se transformaram em outras? Olha, o Cardoso, com certeza, o Chassel, muitíssimo. Porque, Como o Cardoso? Mais por leitura, pelo estilo dele, entendeu? Acho que realmente, assim, por exemplo, eu fiz um projeto com um arquiteto, Sievers, Ricardo Sievers. Eu falo que ele é, assim, uma pessoa de quase 90 anos com a idade de 9, né? Uma pessoa absolutamente maravilhosa, que fez um projeto muito bonito com ele, que era uma residência até campestre e tudo, e que ele falou que desde o Cardoso, ele nunca tinha, né, tinha idade, etc., que nunca tinha encontrado alguém com tanta empatia como encontrou comigo, talvez até por uma semelhança, até inconsciente, talvez, de projeto, entende, que eu tenha. Então, eu acho que indiretamente, eu acho que o Cardoso tinha muito conceito, né? Quer dizer, uma coisa fantástica, os espaços que ele produzia. Então, eu acho assim que era uma coisa que sempre eu admirava o que ele conseguia produzir, né? Uma pessoa extremamente conceitual. O Chassel, com certeza que inclusive, tá certo? O Chassel deu um curso de especialização, etc., no qual eu participei, e fiquei um pouco lá no escritório, etc. Então, realmente, assim, eu acho o Chassel uma enorme influência para mim, enorme. E a Rosa também, eu acho que ela é uma profissional de muito bom nível, assim, muito peso. Então, eu diria que mais ou menos os três, né? A Rosa não tanto quanto trabalho, mas assim, também pela produção dela, mas não com uma influência tão direta, tá? Mas você falou agora que você fez um curso de especialização com o Chassel. Uhum. Isso faz parte da sua formação. Como é que você fez cursos além daqueles do mestrado? Não, foi antes. Foi antes, Foi ano antes. passado. Foi logo depois que eu me formei. Certo. Logo depois que eu me formei, antes de ir para a pós-graduação. E para ter algum paisagista que chama a atenção? Eu acho que... Não precisa ter. Hã? Não é necessário ter. Acho que são tantos, né, que eu acho que não tem, assim, alguém... Eu acho que realmente assim, eu acho que o Frank Lloyd Wright, entende, para mim realmente assim, é realmente para mim uma grande influência, porque eu procuro sempre desenvolver, entende, projetos onde que obedeçam o crescimento natural da vegetação, procuro utilizar materiais naturais, então realmente eu acho que essa coisa do Frank Lloyd Wright para mim seria assim uma coisa muito forte, né? Ian McHarg também, quer dizer, enfim, tem milhares de pessoas, né? Você teve experiência docente? Você deu aula? Você falou que você deu umas aulas, você deu cursos fora. Eu dei aula aqui. Eu dei aula na Farias Brito por alguns anos. Dei aula para um curso também lá de Guarulhos, que era também do nível mais de especialização. Aliás, com uma experiência fantástica, que foi muito bacana. O pessoal, quando eu estava lá na Farias Brito, dei aula no Mackenzie também, tá? Dei aula no Mackenzie. E eu tive uma experiência fantástica quando eu dei aula, que foi, quer dizer, o que eu fiz, quer dizer, por que eu quis dar aula? Porque eu queria transmitir aquilo que eu aprendi na Conway. Então, essa coisa conceitual, eu realmente procurei fazer. Entende, esse processo metodológico, etc e tal, né? Eu, por exemplo, era engraçadíssimo, mas... Eu pessoalmente não dava nota. Eu chamava os alunos e perguntava para eles assim, bom, que nota você acha que você merece ter? Bom, o pessoal abriu os olhos desse tamanho, bom, 10. Falei, tudo bem, se quer 10, daqui eu tenho 10. Se é esse problema, não...
Mas depois eles repensavam a questão e chegavam realmente numa avaliação bastante justa, entende, para eles mesmos. Então, realmente, eu procurei revolucionar um pouco o curso, entende, dentro naqueles dogmas, entende, acadêmicos que a gente já está acostumado a ter. Mas eu tive uma experiência interessantíssima, que foi um pessoal amigo meu, que estavam construindo uma fazenda, uma área de lazer, e eu convoquei o pessoal do Mackenzie e da Farias Brito, que eu estava dando essa aula de especialização, por um acampamento no fim de semana. Apareceram 70 alunos, foi uma coisa muito bacana, e tinham 4 áreas de atuação. Uma era a construção de uma churrasqueira, a outra era poder identificar debaixo de uma ducha, que não tinha como, que era extremamente escorregadio, uma área de recreação infantil e a transformação de um cenário, quer dizer, tinha uns sanitários, etc e tal, quer dizer, uma parte de vestiários, etc, tal, com uma fachada muito feia, então seria uma parte mais artística de integrar essa fachada, entende, com a paisagem, enfim. Então, o que eu quis fazer, entende, era que a minha aula não se tornasse apenas teórica, mas que ela se tornasse prática. E foi um sucesso total. Eu me lembro que eles, a gente os separou em grupos, aí eu fiquei quieta, né? Falei, só que vocês têm até tal hora para acabar o negócio. Até amanhã a gente tem que inaugurar 4 áreas aí. Mas como é que a gente começa? Falei, bom, vamos pensar então como é que a gente começa, etc. Enfim, eles conseguiram conceituar, processar, terminar e construir as 4 áreas. Foi uma coisa belíssima, foi realmente uma experiência muito gratificante. Muito curso de graduação, você trabalha na graduação? Trabalhei na graduação, tanto na Farias Brito como no Mackenzie, trabalhei na graduação. Com as duas escolas juntas? Então assim, como especialidade minha a nível acadêmica, lá nos Estados Unidos eu dei algumas, não foi curso, mas foram algumas, tipo palestras até, sabe? Mas quer dizer, cursos rápidos, né? Sobre advanced, na verdade era um curso de comunicação gráfica, mas vinculado ao conceito, tá certo? Quer dizer, como é que você mostra graficamente aquilo que você conceitua? Quais são os tools, quer dizer, quais são os instrumentos? Quer dizer, você pensou, por exemplo, aqui, por exemplo, eu preciso criar um obstáculo para que a pessoa não veja a vista, entende? Que esteja, como é que você transforma isso graficamente? Né? Então, essa foi assim... Agora, aqui, entende, a questão da metodologia conceitual sempre foi meu forte, né? Fala pra gente, assim, hoje, esses anos de escritório, você falou que faz de tudo. Vamos falar um pouco sobre esse de tudo. Esse de tudo, né? De tudo é genérico, né? Uhum. Você fala que você trabalha com o mercado imobiliário, com condomínios, coisa de prédios, etc., com loteamento, com condomínios horizontais e verticais. O que mudou esses anos, por exemplo, em termos de demanda? Em termos de solicitação para você, em termos de resultado? Você acha que você conseguiu melhores resultados antes? Você conseguiu chegar a melhores, não a melhores soluções, que haveria uma resposta, você conseguiria chegar a concluir melhor o que você projetou hoje ou que antes? O que mudou? O programa? O cliente é mais exigente, ele sabe solicitar melhor hoje. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que, digamos assim, houve, entende, um avanço enorme na solicitação do projeto arquitetônico-paisagístico do que quando eu cheguei, tá certo? Quer dizer, realmente assim, as pessoas estão muito mais conscientes dessa necessidade, seja a escala que for. Não tem, entendeu? Não tem diferença nenhuma, por exemplo, a gente recebe desde projetos de microescala residenciais até projetos, entende, né, muito maiores, etc. E sempre com essa... O que antes era um discurso, hoje já se tornou consciência, quer dizer, no sentido de que antigamente falava assim, olha gente, se vocês tiverem um projeto de paisagismo, né, arquitetônico e paisagístico legal, entende, na linha de vocês, o valor, na verdade, entende, desse empreendimento vai subir. Isso existe, isso é um fato. Mas quantas vezes nós tivemos que secar a garganta, entende, para que as pessoas se convencessem desse fato? Hoje não. Né? Até das próprias construtoras, você vê que realmente isso já é, digamos assim, uma necessidade consolidada, né? Outra questão que eu pensei agora... Por exemplo, a questão dos condomínios horizontais. Você tem feito? Tenho feito. O que mudou esses anos todos?
Ah, Olha, até nós estávamos conversando sobre isso, né? Não sei até se por conta de um enrijecimento por parte da institucional, entende? Na preservação do meio ambiente, a gente vê, por exemplo, que hoje as pessoas estão mais preocupadas na preservação das espécies do que antigamente, tá? Então, assim, quer dizer, que seja esse o motivo ou outro, entende? Mas a gente vê, entende que o repertório, por exemplo, sei lá, me apareceu essa semana uma pessoa falou assim, olha, eu comprei 2 terrenos, um deles está totalmente arborizado, eu quero preservar todas as árvores. Bom, antigamente você não via um negócio desses, tá certo? Quer dizer, realmente uma coisa que, como eu contei, por exemplo, um caso para ela, um projeto com a universidade, que durante anos foi um projeto que simplesmente destruía todo o parque arbóreo, todo o patrimônio arbóreo, e quando chegou em mim, tá certo? Eu já avisando de antemão, olha, isso não vai dar certo, etc e tal, chegando no DEPAV, etc e tal, realmente inviabilizou o empreendimento. Eles tiveram que recontratar um outro escritório que fez um projeto salvando todas as árvores. Tá? Então, tô te dando assim um pouquinho, quando você falou de condomínio horizontal, tá certo? Né? Eu acho que as pessoas estão mais exigentes. Eu acho que realmente elas estão mais exigentes, com produto de qualidade maior. Elas exigem mais, por exemplo, na parte do mercado imobiliário, a sistemática de projeto modificou. Antigamente a gente fazia, entende, era chamado para fazer os projetos arquitetônicos paisagísticos praticamente do meio para o final da obra, quando muito no final da obra. Quantas vezes vocês, né, que trabalham no mercado sabem disso, a Fanny sabe. E hoje não, hoje realmente você faz desde o início, antes mesmo, quer dizer, quando está sendo aprovada a prefeitura, etc e tal, eles já pedem, entende, o estudo, etc, para você poder estar tocando com todas as pessoas envolvidas, toda a equipe envolvida, entende, você está acompanhando esse processo. Então, acho que isso foi um ganho fantástico, foram ganhos, aliás, fantásticos, né? ainda por etapas, vamos fechar essa etapa. Fala, cite alguma coisa em São Paulo, de mercado imobiliário que te agrade que você fez. Será que você chegou a um resultado muito bom, não importa, que você gosta. Que você fala, vai lá ver aquele eu consegui. Não, pode ser mais de um, mas eu estou falando de um só para uma referência, dá uma referência para a gente. Pode ser recente, ultimamente. Não, teve um projeto interessante até pelo histórico dele, tá certo? Que foi justamente uma construtora que eu recém cheguei dos Estados Unidos e fui apresentar meu trabalho. E o arquiteto, entende, que depois se tornou diretor e sócio, entende, era da Construarc, acreditou tanto no meu trabalho que acabou me dando esse projeto para fazer. E ele tinha, nesse momento, desenhado, me lembro que ele tinha projetado a piscina já. Ele já tinha projetado a piscina. E depois a gente fez todo o resto. Esse era um projeto bastante... Era um projeto grande, um projeto bastante elaborado, tá? Eu preciso avisar vocês que eu sou obsessiva em detalhamentos construtivos. Eu sou, assim, absolutamente... Eu quero o parafuso, etc e tal, tem que ser absolutamente detalhado. Eu acho que isso é um processo de projeto. Acho que, na verdade, no final, a impressão de que as pessoas tenham que alguma coisa é legal, é bela, agradável, é, na verdade, uma somatória desses infinitos pensamentos que a gente tem e detalhamentos que depois vão sendo desenvolvidos, né? E eu acredito nisso, acredito muito. Então, essa pessoa já tinha desenvolvido essa piscina e aí... Desde então, ele nunca fez mais nada no espaço exterior, né? Que eu achei muito interessante, porque, inclusive, ele projetou de tal forma que as pessoas na calçada iriam ver os banhistas, né, dentro do edifício. Aí eu tive que criar um bloqueio, que aliás ficou muito bacana, como chama pérgola inclinada, etc., com uma jardineira incrustada no muro, para poder criar esse bloqueio. Esse projeto foi... Aliás, acho que você até depois também foi chamada... Você se lembra disso? Eu falei, chamem a arquiteta original. Pois é. Maison Chabert. Pois é. Aí chamaram. No fim era só para dar, entendeu? Eles estavam Só na para laje, né? fazendo não sei o que e tal. Mas o que me deixou mais feliz, Fanny, é que eles queriam exatamente aquilo que eu tinha projetado. Então, acho que isso me marcou. É lógico, tinha que reimplantar o projeto. Então, quando você fala assim dessas, sabe, do que existe de mudança, para mim não... Sei lá, várias revistas... sei lá, me ligam e falam assim, Fanny, qual é a tua linha? Não tem linha, não existe de ter linha.
linha, não tem porcaria nenhuma de linha, pô. Existem átomos, entende? Tudo é diferente, cada projeto é um projeto, cada projeto tem Mas que você ser não um acha que dá projeto. para pegar e olhar um projeto e falar esse projeto é da Ivani? É nesse sentido que a gente fala linha. É uma característica tua. Entendeu? Existem os dados concretos, programa, materiais, dimensões e tal. E existem uma outra parte, que é da criação, que eu pego um projeto e falo, isso aqui tem cara de Luciano, isso aqui tem cara de Ivani, Ou do Jamil. ou tem cara de Jamil, ou tem cara de Benê. Às vezes não, às vezes a gente não consegue dizer tem cara de alguém, mas às vezes você consegue. Você fala, esse é um projeto do Bugle Marx, não é do Cardoso, ou esse é do Cardoso, não é do Bugle Marx. Entendeu? É nesse sentido que a gente pergunta se você identifica no teu trabalho Eu não sei, uma Fanny, linha Ivani, entendeu? Ou não identifica. Eu não sei, porque voltando, entende, a questão, por exemplo, do neoclássico, quer dizer, Depois, deixa Isso é pra pensar. Mas veja bem, uma questão que a gente colocaria assim, fala também agora dos outros projetos, não do mercado em si, sempre do mercado, das residências particulares, do banco, o que seja. Ou você tem um colégio. Fala um pouco disso, dessa experiência do outro lado. das escolas, Que das você faz? escolas, no fim. O que você faz mais? O hospital. Tenho mais, Silvio. Tenho casas, tenho hospitais, quer dizer, trabalho com a área da saúde, trabalho com a área educacional, também com escolas, universidades, trabalho com o mercado imobiliário, tenho prédios. Fala uma coisa de universidade pra gente. Como é que você trabalha com campos universitários, unidades isoladas, você tem trabalhado? Então, não, é o máximo, né? Assim, é um negócio, quer dizer, já é um tema bacana pra caramba, né? Quer dizer, e na verdade eu fiz três projetos significativos, tá certo? Um que esse que foi refeito, que é para a Universidade de São Marcos, com o João Neri, que ele ainda está em fase de término, com o João Neri e a Doris Aidan, vocês devem conhecer de nome. Então, assim, é um projeto muito, muito bacana, porque você vai estar promovendo, entende, o espaço exterior, entende que socialmente falando, culturalmente falando, é muito importante. Aonde né? É lá no Ipiranga, esse aí. Aí eu desenvolvi um projeto que ainda também parou numa etapa, porque tem esse negócio de, né, enfim, de política, economia, etc e tal, mas foi um projeto belíssimo que a gente fez com o Gianfranco e o Jorge Koenigsberger, o Vanuc, né? Maravilhoso, assim, foi a Unifec, UniABC, parou num pré-executivo, por enquanto. O projeto arquitetônico já era assim de uma beleza extraordinária. Eu achei assim, que realmente um projeto assim, que tinha traços de uma liberdade, né, de volumes e formas fantásticas, e de repente você encontra assim, um prédio de 300 metros, todos eles vinculados, e era um projeto bastante grande de trabalhar todo o espaço exterior, criando, entendeu, como é que chama, jardineiras intercaladas, nervosas, enfim, tinha assim uma coisa de, sabe, daquela explosão juvenil, entende, uma coisa de caos, né, que esses espaços espero que sempre o façam, né, e foi um projeto também muito bonito. Depois eu fiz alguns estudos para algumas outras áreas em outros estados. Depois a área de hospital. Quais as limitações, quais as vantagens, o que te permite trabalhar? O que você conseguiu que você acha positivo? Aliás, eu vi o projeto de hospital numa revista, né? Que depois a gente até conversou o negócio do desenho, e que eu vi que me pareceu que você teve bastante liberdade de trabalhar, acho que é o de Ipatinga, é esse, né? Esse hospital. Então, que para ser hospital, você teve uma liberdade e tem um programa muito interessante para o hospital. Interessante, muito você não interessante. Quer falar um pouco? Assim, tem uma área externa que tem um uso para um hospital muito surpreendente. Você que propôs, eles que te solicitaram isso, como é que foi a história desse projeto? Só voltando um pouquinho à pergunta do Silvio, digamos, esses dois projetos que eu te citei, entende, foram projetos que eles me deram muita liberdade, porque eles já sentiam, entendeu, que eu tenho realmente essa questão da integração da arquitetura. Quer dizer, para mim, assim, o entendimento do conceito arquitetônico, o raio-x da arquitetura é
primordial, entendeu? Quer dizer, realmente assim, então talvez assim, quando eles sentiram que eu assim o fiz, tá certo? Então existiu uma confiabilidade muito grande no projeto, entende? Então foi um projeto trabalhado de uma forma muito gostosa, tanto com um como com o outro, realmente foi espetacular. Eu trabalhei mais diretamente com o Jorge, inclusive, tá? E foi assim muito bacana. Desse projeto, eu tenho trabalhado bastante com projetos de hospitais, na área de saúde, né? E esse projeto particularmente que você está falando, que é o de Ipatinga, projeto literalmente espetacular, foi muito bacana. Primeiro porque é a Uzi Minas, tá certo? O cliente é a Uzi Minas, é a Fundação Márcio Cunha 2, né? Que é ligado a Uzi Minas. Aliás, que a gente estaria fazendo essa unidade 2, né? De hospital. SUS. Então, primeiro que eu achei bárbaro, né? Quer dizer, trabalhando com SUS, numa área enorme, realmente uma área muito grande. E o que eles quiseram, assim, a gente quer um resultado totalmente diferenciado, criativo, etc., com um plus, tá certo? Que essa área não vai ser só utilizada pelo pessoal do hospital, mas pela comunidade. Então foi o máximo, tá certo? Quer dizer, foi assim uma coisa fantástica, porque eu tive uma liberdade total, completa, entende? Tá projetando uma praça, enfim, praça-parque, enfim, onde que eu pudesse estar atendendo as duas necessidades. Eu estou falando de doentes aqui, tá certo? De pessoas em recuperação e da comunidade local. Então, o conceito do projeto arquitetônico já era bastante diferente, porque eles projetaram, inclusive, uma cobertura de espera, porque como são pessoas do SUS, então eles trazem muitas pessoas junto para visitar, etc e tal, então as pessoas estariam já em contato com a natureza, entende? Numa cobertura fantástica que foi projetada com árvores, etc, como que chama? Espaços para comida, né? E ali já sairia o parque, a praça para eles, e o pessoal da cidade também iria utilizar. E eu teria que também estar contando com o pessoal em recuperação. Então, assim, um dos grandes ganhos do projeto, o conceito básico foi o seguinte, que eu tenho que fazer um mix, tá certo? Entre a paisagem muito forte, aliás, entende? Existente no local, que era o rio, acho que é o rio Piracicaba, acho que é esse nome, enorme que tinha, quer dizer, na verdade era um grande aterro, que tinha duas grandes morros, tá certo? E aqui passava um grande rio. E a Uzi Minas fez numa das encostas um trabalho de recuperação de encosta que ganhou prêmio. Isso para mim marcou demais. Então o que eu fiz? Eu trouxe esses dois elementos para dentro do projeto. E outra coisa, eu estar possibilitando, principalmente as pessoas de recuperação, de estar utilizando. Então um dos ganhos do projeto não tem um único degrau nessa área, tá? Quer dizer, embora tenha níveis, etc e tal, mas realmente a gente trabalhou ele inteiro com rampas, etc e tal, e suaves declividades e tudo mais. O espaço do interior do hospital também se abre para grandes jardins, que também todos eles foram trabalhados. E a última vez que eu visitei, eu fiquei muito feliz, porque eu vi vários doentes sentados lá e socializando. E eu realmente fiquei muito contente com esse resultado. A praça ainda não foi construída, ela vai ser construída daqui a um ano, mais ou menos, um ano e meio. Isso vis-à-vis o projeto de escola é muito interessante, escola mesmo. Então tem esse projeto, que acho que você foi na sessão técnica, não? Que esse projeto tinha recém-feito, está totalmente construído. E que, na verdade, ele é um projeto que foi muito interessante, porque ele é um projeto de uma escola só de meninas e um projeto, como é que chama? Ortodoxa, judaica, né? São Paulo. Quando me veio esse projeto, eu, a princípio, confesso, tá certo, que eu fiquei assim tanto quanto preocupada, até pela né, uma certa rigidez, até que talvez pudesse haver. E qual não foi minha surpresa com a abertura mental, né? De alma mesmo, sabe, dos clientes, tá certo, que são rabinos, enfim. Para eles, a educação é tudo, é primordial. Então, de novo, entende? O que a princípio eu achava que iam ter tantas regras pré-estabelecidas, eu não tive nenhuma. Então, realmente, tudo aquilo que eu projetei foi absolutamente aceito. E eu realmente inovei nesse projeto com uma série de elementos. Então, por exemplo, eu criei, uma cozinha externa. Trouxe a minha conceito, tá certo? Vamos falar de conceito. O conceito, basicamente, foi trazer aquelas meninas, entende? Da sala de aula para o espaço exterior. Então, foi criados, desde o maternal até o colegial, tá certo? Todos os elementos, o máximo que eu pudesse, entende, realmente colocar, não de forma que tornasse o espaço caótico, mas
integrado, bacana, etc., mas que elas pudessem fazer atividades no espaço exterior. Elas pudessem estar aprendendo no espaço exterior. Então, por exemplo, eu crio um núcleo de uns nichos com lousas externas, bancos e mesas, para estarem, num dia bonito, estarem aprendendo do lado de fora. Já para os pequenininhos, eu projeto um painel onde eles fabricaram as letras, números e figuras lúdicas, entende? Para poderem estar brincando nos painéis. Uma cozinha externa, onde que eu fiz, por exemplo, eu fiz o forno, entende? Para elas fazerem um halá, que é um pão sagrado de sexta-feira, umas grelhas, etc. Um espaço de uma arena que elas dançam muito, dançam demais, onde que elas pudessem estar se apresentando no espaço exterior e assim por diante. Então foi um projeto que também, você está perguntando de um projeto que marcou, entende? Esse foi um projeto que me marcou bastante por tudo isso que eu acabei de falar. Fala de projetos corporativos. Fala de projetos corporativos. Bom, eu tenho trabalhado bastante com o Edu Rocha, né? O Edu a gente está trabalhando bastante em conjunto. Então, dando um exemplo, por exemplo, de um projeto corporativo que eu recém fiz, ou alguns projetos, foi, por exemplo, a Vivo, né? A Vivo foi um projeto que a gente desenvolveu... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Onde lá? É na Zucri Zaidan, né? Uhum. Zucri Zaidan. É um prédio totalmente em aço inox, onde, quando desce aquela alça do Morumbi, né? Sim. Para ir para a Avenida do Morumbi, você vê o projeto. Fantástico, realmente assim, uma outra experiência maravilhosa. A equipe é de primeira linha, entende? Realmente arquitetos muito bons. E realmente eu acho assim que a nível de projeto de arquitetura paisagística, pelo inúmero, e inclusive de Ipatinga. Em Ipatinga, para vocês imaginarem, foram criadas segunda vez, porque nós tivemos que fazer 2 vezes por questão econômica, etc. e tal. A última vez foram criadas 75 pranchas. Então, realmente, assim, um projeto com muitos detalhamentos construtivos. Esse aqui também foi, assim, muita arquitetura, muito elemento arquitetônico, todos espelhos d'água, etc e tal, como foram canaletas de aço inox, refletindo a arquitetura, tem todo um conceito, assim, de reflexão da arquitetura e reflexão do dinamismo que essa fachada, de alguma forma, promove, entende, com a reflexão do entorno nela. É fechado ao público ou aberto? Não, aberto, você pode ir lá visitar. Já está implantado? Sim. E o que mais? Outros? Por exemplo, a Friboi, né? Friboi é um projeto bárbaro. Aonde é aqui? Aqui também, em São Paulo. Na Alça da Anhanguera, dando um outro exemplo, né? Também porque você mexe com água, com tudo? Também. O que te pedem quando você faz um projeto? Te deixam livre ou te pedem alguma coisa? Quero tal... Fala o que num projeto corporativo, o que te pedem? Olha, eles, por exemplo, no projeto da Vivo, eles tinham, assim, alguns parâmetros já pré-estabelecidos, então, áreas de estacionamento, entende? Tipo, geradores, enfim, toda, né, a parte né, já tinha onde entrar, onde sair, mas, assim, me dão total liberdade, entende? De estar desenhando tudo. Então, a gente desenhou tudo, literalmente. Todo o espaço, entende? Do térreo foi projetado por nós. E você propondo água, normalmente aceito? Ou eventualmente é solicitado ou não? Acho que o anteprojeto subliminar da arquitetura já tinha, mas um trechinho, aí eu fui longe, aí eu estendi pra caramba, né? E no projeto da Friboi, embora águas, entende, fosse um elemento pequeno, mas assim também foi uma coisa importante, né? Foi um projeto mais de vegetação, tá? Mas tinha também a parte arquitetônica, onde que nós fizemos toda a varanda da presidência, onde que tinham quedas d'água, churrasqueira. Aliás, tinha uma pressão enorme. Eu falei assim, meu Deus, essa churrasqueira tem que funcionar toda a prova aqui, porque é a Friboi. E realmente era uma pressão, porque quer dizer, a churrasqueira não está lá de enfeite mesmo, tá certo? Eles realmente servem, entendeu, o churrasco, né? Então foi um projeto muito interessante, mas assim, a parte de vegetação bastante, porque eles tinham um parque arbóreo também maravilhoso, cuja arquitetura assumiu. Então você vê as árvores dentro e fora do edifício, simplesmente elas fazem parte, entende, de todo o repertório, né, espacial. Você é chamada para, por exemplo, você consegue influir, você falou um caso, né, que é o caso daquele que ficou não sei quantos anos no DEPAV, quantos anos para aprovar e depois mudaram a arquitetura, né, mas você consegue influir na implantação a ponto de chegar e falar, gente, o prédio assim não dá, não cria um espaço externo
ele pode ser melhorado. Dá para chegar nesse nível? Depende. Depende. Depende E do hotéis, projeto. resorts? Não, você sabe que isso aqui, né, tô louca para fazer, mas realmente nunca, sempre tive assim na boca para, entendeu? Mas acabei ainda E não... projeto público, você chegou a fazer? Cheguei na CETESB bastante, tá certo, né? Mas não... Nessa fase, não. Não, desculpe, esqueci. Eu fiz muito em Ribeirão Pires. Muitos espaços públicos em Ribeirão Pires, que a gente fez o plano diretor, etc e tal, então eu acabei pegando vários espaços, ruas, streetscapes, enfim, tem bastante projetos... Todos executados? Não. Parcialmente, né? É isso, o problema está aí, né, Silvio? Quer dizer, embora a gente tenha tanto isso como meta, né, de todos os profissionais, né, de querer tanto trabalhar no espaço exterior, acho que justamente a nossa cidade é a que mais precisa nesse sentido, e a gente acaba sendo realmente, pela resposta hoje institucional, um dos projetos mais frustrantes, né? E com residência? Fala um pouco de trabalho com residência. Ah, é muito O bom. que mudou? Mudou? Continua a mesma relação com o cliente? Eles estão mais exigentes? Mais fantasia? O que mudou no cliente de 20 anos atrás no de hoje, em residência? Eu acho que querem mais terreno, entendeu? Quer dizer, a parte externa, entende? Então, tem uma importância tanto quanto é equilibrada com a parte interna. Até por conta de questão de segurança, etc. Então, essa vida, entende? Social, familiar, entende? Dentro da casa, dentro do terreno, está cada vez mais importante. Isso fica claríssimo, claríssimo. Então, a gente tem feito, assim, tudo quanto é tipo de equipamento. E é interessante, sabe? Você pode estar pegando uma casa desse tamanho, entende? Pegando uma área não sei quanto, a exigência de elementos construtivos, entende? Realmente é muito, muito grande. Fala um pouco mais. Fala que elementos construtivos estão pedindo. Não, quer dizer, eu acho que o repertório, não sei se mudou, não mudou, etc. Eu só acho assim que o que eu sinto é que, por exemplo, tô acabando de fazer uma residência, certo? Então, assim, era uma pequena área, onde então, o que ele queria nessa área? Assim, o nível de sonho, entende? De uso de uma tão pequena área, né? Então, ele queria churrasqueira com tudo, né? Quer dizer, churrasqueira, forno, pia, etc., entende? Quer dizer, tudo que tinha direito naquela churrasqueira coberta, para aí, pororó. Queria um spazinho, né? Um spa, entende? Deck, jardineiras, etc e tal, para aí, pororó, mandou lá, fez, tá? Aí, e queria também mas assim, uma área tipo fundo de casa, digamos, tá certo, né? Uma área um pouquinho maior de fundo de, sabe? Uma coisa meio assim. E se der também um negócio de ginástica, como é que chama? Sala de ginástica. Sala de ginástica. Quando ele me pediu isso, eu falei assim, olha, gente, eu conhecendo, né, o espaço, etc, tal, tudo isso não vai caber. Mas você estabelece. Então, eles me deram a liberdade de estabelecer, entendeu qual que seria... Então, em apresentando o anteprojeto, depois eles ainda colocaram mais exigências, entende, necessidades de uso efetivo. Então, falaram assim, olha, só vamos mudar um pouco aqui, porque aqui eu não posso tomar sol. Ela pode, eu não posso. Então, eu precisei criar mais uma cobertura, entende? Porque ele queria lá também uma rede com entende, o estarzinho dele. Então... Numa pequena área de fundo de casa, também? Não, uma piscina não, mas quiseram um spa. Eu tinha tirado até, entende? Nós fizemos diversas alternativas. Então ficou assim. E para você conseguir equilibrar tudo isso, quer dizer, num pequeno espaço, não é fácil. Então, assim, eu vejo isso, em primeiro lugar. Eu vejo que realmente assim, a solicitação de zonas de atividades, entende? Numa área residencial, para uso efetivo do espaço exterior está muito maior, tá certo? As pessoas usam? Eu acho que em casa usa. Você acha que os seus clientes têm usado razoavelmente? Eu acho que em casa usa. Nunca te pediram para tirar metade disso que não serviu? Ficou bom, mas eu não uso? Não. Acabou ficando. Eu acho que acho que usa uma parte da vida, talvez não vai usar depois, as coisas mudam, etc, né? Então, por exemplo, nesse caso, eles eu não sei se recém-casaram, enfim, ou vão casar, etc, mas ela já está pensando no bebê que ela vai ter, então que é o spa, porque é bom para mim, para bebê, para água, entendeu? Quer dizer, não só assim, aquele uso imediato, mas de projeção, né? Projeção futura, né, de uso. Então, é muito interessante. Fala de vegetação. Vamos mudar. Clicar. Fala, assim, da questão de como você vê o uso da vegetação, né, na criação dos espaços, no fornecimento, como é que você vê o mercado que fornece plantas?
se melhorou nesses E aí? anos, a diversidade que a gente está podendo usar E o ou que- não. O que você usava, o que você utilizava, tinha como linguagem quando você começou, tudo bem, o repertório aumentou, isso é normal, mas não é repertório. Como você sente a diferença dos anos 70, 80 e hoje, em termos de tudo, da questão da vegetação? Como é que o que sua cabeça mudou e o que mudou no contexto? Olha, quando você fala em modismo, tá? Isso existe inclusive para esse repertório, né? Uma coisa interessantíssima isso, né? Que me lembro que na época do Raulzinho, o que eu projetei de Dracenas não está no gibi, né? Não sei se você se lembra, entende várias agências do Banco Itaú, entende com trocentas dracenas, né? E que hoje é raríssimo você ver, entende? A não ser que seja uma espécie ou outra, dracena arbórea, sei lá o quê, tá certo? Isso para mim é muito interessante por um lado, entende? Agora, por outro, de novo assim, a escolha para mim tem a ver com uma série de parâmetros, tá certo? Uma delas é a conversa com o cliente, tá certo? A cliente é o seguinte, o que você gosta, tá certo? Quer dizer, que paisagem você almeja, tá contemplando, utilizando, etc e tal. Você gosta de uma coisa mais bucólica, você gosta disso, daquilo, flores, que cores, enfim, eu faço realmente uma entrevista muito extensa, entende? Com todos os participantes da família para mim poder chegar num consenso, tá? Agora, a escolha tem isso, tem esse parâmetro, tem a ver com a arquitetura e tem a ver com a paisagem. Então, essa questão de modismo é um pouco... Então, eu falo assim, olha, Ivani, que plantas você gosta mais? Não tem essa, entende? Que plantas eu gosto mais? Tem aquela planta que vai ser adequada para a questão conceitual daquela espécie naquele lugar. Tá? E ambientalmente falando, inclusive, tá certo? Então, realmente, assim, não tem essa questão do que eu gosto, o que eu não gosto, deixo de gostar, etc, tá certo? As pessoas, por exemplo, eu acabei de entregar, por exemplo, falando de projeto corporativo, a Nielsen também, que é um outro projeto que eu estou acabando, então, chegou uma diretora e falou assim, eu detesto agaves, né? Né? Então, é interessante, assim, olha, até às vezes eu pergunto, mas por que você detesta? Não chegar ao entendimento, entende? Para eu poder conceitualmente estar, digamos, de repente proporcionando uma coisa inversa àquilo, é porque é pontiaguda, é porque é isso, é porque é aquilo. Quer dizer, aí eu falo na questão conceitual com ela daquela espécie propriamente dita, a questão de cor, forma, textura, né? Então, assim, agora, uma coisa como eu já disse anteriormente, que eu costumo projetar, eu projeto as espécies para elas serem desenvolvidas no seu aspecto mais natural possível e imaginável. Estruturais? Então, não. Você consegue convencer os clientes hoje que está... Não minto. Também depende do projeto. Se eu estou fazendo um projeto ultra contemporâneo, onde que eu quero entender o resultado X, transformar, entender uma paisagem em, digamos assim, peças escultóricas, etc. Tal, sim. Sabe? Quer dizer, também não vejo nada contra, entendeu? Mas assim, quando eu faço o projeto, e aí tem a questão da manutenção, a famosa parte da manutenção, que é uma coisa terrível, nós não temos, infelizmente, ainda uma escola de jardinagem, e que realmente os jardineiros acham que a gente adora aqueles formatos, né, puros, né, em bolas, em retângulos, em pirâmides, etc e tal, e isso realmente me aborrece sobremaneira, porque quando eu projeto para que a planta atinja a sua forma natural, que eu acho que é realmente o mais adequado, tá? E outra pergunta que você tinha feito? Do mercado fornecer planta, acabar condicionando os projetos, porque de repente você quer usar uma planta que não tem, ou então de repente você fez o projeto, ele vai ser executado daqui a 1 ano, e o mercado está fornecendo aquela espécie que você pôs 1 ano atrás, não tem no porte, o preço mudou, isso também acontece muito. Com certeza condiciona, entendeu? Sem dúvida nenhuma, entende? Porque, de novo aquilo, tudo é conceito e subconceitos, tá certo? Quando você quer colocar aquela espécie, ela tem toda a justificativa do mundo para ser aquela espécie. E você consegue descrevê-la, né? Agora, o conceito está lá, quer dizer, se você não tem, naquela hora, entende, aquela espécie, vai procurar uma que se assemelhe conceitualmente àquilo que você previamente propôs. Mas delimita, entende? Agora, você sente que nesses 20 anos aumentou a oferta de espécies? Ou você acha que está meio igual? Não, meio igual não está, aumentou, mas eu não digo que seja assim uma diversidade desejável e maravilhosa, né? Principalmente, quer dizer, agora que está se começando com relação à questão das espécies nativas arbóreas, que isso realmente é um problema seríssimo que todos nós
estamos passando, tá certo? Realmente o fornecimento de espécies arbóreas nativas nós ainda estamos muito muito, né? Anos-luz, assim, do ideal, né? E como é que você organiza o seu escritório? Que Como tamanho ele tem? Como é que trabalha? Como é que funciona? Você senta e desenha ali na mão com seus lápis de cor, você vai pro computador, o que você faz? Não, eu sou computador, é assim, para uma coisa ou outra, e olhe lá, entendeu? Eu sou da computador escola. à mão, como que ele é? Então, eu sou da escola antiga, entende? Eu adoro desenhar, sempre gostei. Muita gente com você? Olha, nós estamos, quer dizer, a minha capacidade, entende, de escritório mesmo são 7 pessoas, tá certo? Quer dizer, contando com todo mundo, né? Projetistas, arquitetos. Eu não trabalho com estagiários, eu trabalho mais com arquitetos recém-formados para frente, né? Secretárias, etc e tal, de 7 a 8 pessoas. Então, realmente, assim, esse é o que o meu lugar físico, entendeu? Espacialmente físico me proporciona. Mas quando tem mais trabalhos, eu também tenho entende, realmente, terceirizo para freeze. Você não mexe, não está informatizado, mas o resto do escritório está. Está informatizado. E como é que você faz? Você faz você que faz o estudo, antes do estudo preliminar, vamos dizer assim, você que começa a conceituar, coloquiza aquilo e depois dá para alguém desenvolver, como é que você faz? Eu digo o seguinte, nós somos bastante artesões, tá certo, nos projetos, tá? Tanto na questão do artesão, da participação de cada um, porque eu acredito o seguinte, quer dizer, eu não sou um escritório industrializado, tá certo, né? Que tem um processo industrial, absolutamente, muito pelo contrário, sou artesanal, tá certo? Cada projeto é um projeto e tal. E acredito que realmente assim, que as pessoas que vêm trabalhar comigo têm que sentir satisfação, né? Tem que sentir que estão tendo um upgrade profissional. Então, eu não sou daquelas de colocar, por exemplo, uma pessoa só fazendo, entende, aquilo pro resto da vida, o outro vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo, não. Cada pessoa coordena projetos. Né? Quer dizer, ela tem assim, né, uns projetos que ela vai coordenar do começo até o fim, vai comigo nas reuniões, conhece comigo o terreno, participa da conceituação, tá certo? Mas quem conceitua, entende, quer dizer, assim, no grosso modo, realmente sou eu. E eu que procuro responder a todas as reuniões, entende, né? Quer dizer, às vezes os coordenadores vão, etc e tal, mas realmente, assim, o máximo que eu puder, eu vou, porque acho que o cliente quer isso, né? Você acompanha a implantação dos projetos? Muitas vezes. Você não faz execução? Não faço execução. Você acompanha a implantação? Aliás, não acredito que arquiteto paisagista tem que fazer. E você está trabalhando aonde? Qual a sua abrangência no Brasil? Foi Rio, São Paulo, Belo Horizonte? Minas, Florianópolis, Minas, por aí, por enquanto. Bastante. Você chegou para o centro do Brasil? Ainda não, estou querendo, né? Ia ser uma maravilha. Mercosul também? Não, enfim, o que pintar, né? O que pintar, mas vai ser gostoso. E o que faltou você falar que você não falou? Acho que nada, acho que Ainda tem alguma pergunta? Mais alguma coisa? Acho que tá vaga. Então tá ótimo, gente. Vamos tomar café. Vamos. Obrigado. Obrigada, imagina. Obrigada a vocês, que é isso que eu que agradeço.